Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo eu quero falar sobre Gabriel Peck, é isso mesmo. Nas últimas duas partidas ficou barrado, perdeu posição pro Orediano, agora contra o Internacional a gente pode dizer que pela forma de jogar, 3 zagueiros, ou ele perdeu a posição para um Alex Teixeira. E quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu sou um crítico ferrenho de Gabriel Peck. Mas nesse atual momento do Vasco, nesse time do Vasco, Gabriel Peck não pode ficar barrado para o Alex Teixeira, essa é uma visão minha. E para retratar isso, eu quero trazer aqui uma resenha do Luan, zagueiro, falando dos pontas lá do Palmeiras. Eu acho que é uma resenha que vai acrescentar muito nesse debate que eu quero propor aqui para vocês. Trazer o Edmundo também sem paciência nenhuma para falar de Balbuena, né? Um nome que está sendo cogitado aí no Vasco, zagueiro que atualmente tá lá no Corinthians, né? Falou da qualidade técnica, falou da questão salarial, mas ele tá sem paciência. Vou botar aqui um pequeno trecho para você ver se você concorda comigo, ó. Eu posso afirmar que eu voltaria a jogar se a zaga do Vasco um dia for Capasso e Balbuena. Então, por causa da lentidão. Mas quase na mesma velocidade que eu. Eles só estão mais rápidos do que eu, porque eles estão treinando todos os dias. Tá aí, ó. Se ele voltar a jogar, a treinar, ele vai passar fácil pelo Capasso e também pelo Balbuena. Vamos trazer a opinião do Edmundo aqui para ver se você concorda. E vamos dar também uma passada aí nos nomes que estão sendo cogitados no Vasco nesse atual momento. A janela que abre aí no dia 3 de julho, família vascaína. Vamos começar falando do Gabriel Peck, um jogador... Pô, cara, quem me acompanha aqui sabe que eu tenho muitas críticas ao Gabriel Peck. Eu acho que é um jogador que não consegue evoluir na carreira, começou muito bem esse ano, mas é aquilo que eu falava lá atrás. Esse Gabriel Peck que começa bem no Carioca, né, que fazendo boas partidas, eu já vi. Agora eu quero ver na sequência do ano e realmente ele vem caindo de produção. Mas mesmo assim, eu defendo, Gabriel Peck tem que ser titular no Vasco, no lugar do Alex Teixeira. Eu queria um teste com o Eric Marcos, mas vamos supor que na cabeça do Barbieri ele acha o Eric Marcos um jogador jovem ainda, e aí fica um ataque novo, né? Eric Marcos e Ryan. Tudo bem, pode ser um ponto de vista aí do Maurício Barbieri, mas entre Alex Teixeira e Gabriel Peck brigando por essa função, na minha opinião, não tem a mínima condição do Peck ficar fora pro Alex Teixeira. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Para acrescentar nessa resenha, eu queria trazer o Luan, zagueiro que foi revelado no Vasco, atualmente está lá no Palmeiras. Ele fala mais num contexto de estrutura do Palmeiras, dos jogadores serem poupados, ter essa avaliação para o Palmeiras sempre manter ali a performance, mas ele fala da posição do Gabriel Peck, dos jogadores de lado de campo, e eu achei interessante trazer aqui. Se liga só. Em jogar no Palmeiras, o Palmeiras tem uma estrutura muito bacana. Não sei se você conhece, não conhece, te convido a vir aqui conhecer, que é algo mesmo... Conheço, fui lá. Eu vivi a realidade do Vasco e hoje vivo uma realidade totalmente diferente, sem demérito algum ao Vasco, mas hoje o Palmeiras está um passo à frente em estrutura. E nós fazemos os processos muito bem feitos de recuperação, de performance, e nós, como atleta, nos preparamos para jogar todos os jogos. O que eu posso te dizer é que o Abel diz muito para a gente que os jogadores que mais se destacam numa equipe, que mais correm numa equipe, que mais cansam, geralmente são os jogadores de ponta, que eles atacam lateral e marcam lateral, e os jogadores de meio. E esses são os jogadores que geralmente saem do time pelo fato de rodarem uma quilometragem mais alta em alta intensidade. Já os defensores nem tanto, os laterais às vezes ele troca porque também fazem isso. Então acho que essa é uma explicação que eu posso te dar, mas não consigo entrar muito porque é algo muito dele, mas eu acredito que seja isso, pelo fato dos pontas e dos meias se desgastarem mais. Na nossa equipe, os nossos pontas e os nossos meias são jogadores que correm muito, são jogadores que rodam muito, então eles devem ser jogadores que se desgastam mais, e hoje no futebol de hoje eles controlam muito a alta intensidade, a quilometragem, o tanto que você correu acima de tantos quilômetros por hora, e acredito que essas substituições e esse às vezes poupar
seja baseado em números, baseado em algo que o departamento de futebol entrega para o Abel, pela estrutura que o clube tem. Tá aí, a gente pode tirar vários pontos dessa declaração aí do Luan, né? Ele dizendo que a estrutura do Palmeiras está um passo, não deve estar um passo, deve estar uns 30 mil passos à frente da do Vasco. Mas a gente pode colocar essa situação que lá passou presidentes que se diziam palmeirenses e na prática se mostraram palmeirenses, né? Na figura do Paulo Nobre, depois do Gagliotti e agora com a Leila Pereira, né? Consegue aí estruturar o Palmeiras e mostrar essa força tanto fora do campo quanto dentro do campo. Mas ele puxa ali, né, o ponto dos jogadores de beirada de campo, né, jogadores que voltam muito, se doam muito na parte física, e aí o Abel Ferreira ele procura poupar mais esses jogadores. E é um ponto que eu trago aqui para o nosso contexto, porque se fala muito, né, em grupos de WhatsApp, a gente vê aí jogadores falando também que o Peck faz muito esse ir, que ele marca muito, que ele tá mais do lado do Pumita do que ali, se preocupando, né, com o lado ofensivo. O que eu quero dizer é que todos os jogadores de beirada de campo hoje, cara, ajudam muito, tem que ajudar na parte tática. O que acontece com o Vasco, e o Peck faz mais isso, é porque o Vasco fica pouco com a bola. Fica muito pouco com a bola. E quando fica pouco com a bola, os jogadores de beirada de campo voltam mais. Mas se você vê o Palmeiras jogar, você vai ver o Dudu, você vai ver o Arthur voltarem o tempo todo, ajudar. E isso é um pedido do Abel Ferreira, que pede para que esses jogadores de beirada de campo, sem a bola, participem muito do jogo, defendendo. Então o que o Peck faz não é uma coisa sobrenatural, que não é. O Vasco fica pouco com a bola e ele tem que voltar muito. E aí, vou tirar um outro gancho para a avaliação que foi feita em cima do Orediano. Errou muito em dar esses 20 milhões aí nesse momento, nesse jogador argentino, um jogador que joga na beirada de campo e não consegue ajudar na parte tática, na parte defensiva. Dito isso, família vascaína, eu acho que Gabriel Peck não pode ficar barrado aí pro Alex Teixeira. Além de ajudar nessa parte defensiva, que ele poderia ajudar aí mais do que o Alex Teixeira, eu acho que um cara que fisicamente entrega muito mais e jogaria nesse momento na perna boa dele, né, que seria pelo lado esquerdo, dando mais profundidade, tentando dar tapa na frente para cruzar para a área, já que o Ryan joga pelo lado direito. Então eu acho que o Gabriel Peck não pode ficar de fora nesse time do Vasco. Se a escolha for o Alex Teixeira, eu sinceramente acho absurdo. O Peck tem que jogar. Quero saber aí a sua opinião dentro desse debate que eu coloquei em relação também aí às falas do Luan, família vascaína. Vamos dar uma passada aqui nos jogadores que estão sendo cogitados no Vasco, e aí no final a gente entra na questão do Balbuena e traz essa opinião aí também do Edmundo. Um nome que foi cogitado no Vasco aí recentemente é o nome do paraguaio, jogador de frente, né? Guilhermo Paiva, atacante de 25 anos, que nesse momento tá lá no Olímpia, né? Time do Martin Silva, nosso goleirão aí que passou pelo Vasco. Ele já passou pelo futebol brasileiro, foi em 2021 na Série B pelo Náutico, fez 50 jogos no Náutico, 7 gols. Na atual temporada, lá no Apertura, campeonato da primeira divisão do campeonato paraguaio, ele fez 16 jogos, 4 gols, 1 assistência, e na Libertadores ele tem 3 partidas, 1 gol e também 1 assistência. Jogador que nesse momento, como eu disse, 25 anos. Cara, sei lá, mano, fica difícil aqui a minha análise, porque eu não conheço o atleta. Não conheço o atleta, mas assim, cara, vendo a maneira que os scouts do Vasco trabalharam em contratações como Campasso, como Orediano e Palácio, eu sinceramente fico assustado com o Guilhermo Paiva, mas queria saber a opinião de vocês. Um outro nome foi o do Pedrinho, né? Jogador que passou pelo América Mineiro, atualmente está no São Paulo, viveu uma situação aí extracampo com a namorada dele. Eu sinceramente não acompanhei muito para falar aqui o que aconteceu, se ele teve culpa, se ele não teve. O que eu posso falar é o seguinte: a última partida dele como profissional no Profissional de São Paulo foi no dia 25 de 2 de 2023, ainda tem todas essas questões aí fora de campo. Eu acho que o Vasco ajudaria muito mais o Pedrinho do que o Pedrinho ajudaria o Vasco. Pedrinho já foi um nome cogitado no Vasco no ano passado, na figura ali do Carlos Brasil. O Vasco tentou a contratação desse atleta, ele preferiu jogar na primeira divisão, no América Mineiro, que também estava ali nas fases de pré-Libertadores. Eu nem me recordo se o América Mineiro conseguiu jogar a Libertadores, acho que sim, né? Vocês podem me corrigir aí. Outro nome, Igor Rabelo, né, zagueiro que foi revelado pelo Botafogo e atualmente está no Atlético Mineiro. O Rodrigo Caetano até já negou que houve algum contato do Vasco, mas por mais que eu goste do Igor Rabelo, é um jogador que não vem jogando, vem de uma contusão aí. Vi lá no Atlético Mineiro, foi relacionado, se eu não me engano, a última partida na semifinal contra o Atlético. Então, não é um jogador para o Vasco contar nesse momento, né, família vascaína? Agora a gente vai falar aí de Balbuena.
É isso mesmo, né? Segundo as informações, teria pedido aí um valor de R$1 milhão para jogar no Vasco. É um nome que, pelo que eu tô vendo aí nos grupos de WhatsApp, nos comentários, nos canais, está dividindo opiniões, mas eu quero trazer aqui a do Edmundo para saber se você concorda. Vamos lá. Por que o meu mau humor? Porque, caramba, a gente vai continuar pegando jogadores que não servem em times que são iguais ou pior que o nosso, né? Na segunda-feira você falou do Juliano e do Romero. Hoje, Balbuena. Quer dizer, o Corinthians é líder do campeonato, é o melhor time da competição, aí os jogadores estão reservas lá, e aí podem vir para o Vasco que serão titulares. Enfim, todos esses jogadores que, especificamente do Corinthians, que estão sendo oferecidos, já foram bons no passado. Hoje já não são mais. Né? Se Luiz Melo, Paulo Brax não tiverem criatividade para achar no mercado jogadores jovens, com mais vontade, com mais disposição, aí é o fim da picada mesmo. Porque a promessa foi de trazer jogadores no momento bom, em alto nível. Não refugo, não jogadores que estão sobrando. Né? Sobra aqui, traz para o Vasco. Sobra ali, traz para o Vasco. Por isso a vice-lanterna do campeonato. Por isso também o meu mau humor. O meu problema é técnico. Não sou eu que pago, cara. Eu só quero ver o Vasco ganhar. Então, para mim, se ele ganha 100, 200, 300, 500, 1 milhão, para mim pouco importa. Isso, para mim, não é empecilho. Minha modesta opinião, falando como torcedor. Se cabe no orçamento do clube, pouco importa. Eu estou falando tecnicamente. Eu acho que tecnicamente não é legal. Ele já foi bom pra caramba. Já foi muito bom. Mas, enfim, eu não contrato. Eu só dou a minha modesta opinião e respeito a tua. Respeito muito a sua, né? Agora, eu não traria. Eu não traria. Para mim, a melhor zaga do Vasco, com todo mundo 100%, é Miranda e Léo Pelé. Tá aí, família. Quero saber o que você acha. Concorda com o Edmundo? Eu vou concordar e também vou discordar. Eu vou concordar quando ele fala em relação às últimas contratações do Vasco. Por exemplo, né, que foi o Cão, Carabarral, Juan Cruz, agora o Serginho. Porque você olha para essas contratações e olha para o atual elenco do Vasco e você não tem a certeza que esses jogadores são melhores do que você já tem. Esse é um ponto, então concordo com o Edmundo. Quando eu olho para o Balbuena, eu tenho a certeza absoluta que esse jogador é infinitamente melhor do que Miranda, do que Bambu e do que Capasso. Infinitamente melhor. Claro que há aquela questão que o Edmundo falou, física. É um jogador que muito tempo que não joga, então o Vasco teria que ver como é que ele está fisicamente, um tempo de adaptação, de entrosamento ali com os jogadores. Mas, cara, fora isso, essa parte física, é um jogador que eu tenho certeza absoluta que aumenta o nível técnico do Vasco. Então, diferente dessas últimas contratações que eu citei aqui. Balbuena é um jogador que ainda está com 31 anos, claro que tem essa questão aí que você tem que entrar ali em contato com o staff do Corinthians, saber por que o jogador não está jogando, será que é só salário, é relacionamento, algum ato de indisciplina, tá bem fisicamente, buscou todos esses pontos, tá apto a jogar? Irmão, esquece, é jogador para ajeitar ali a zaga do Vasco. É um jogador que a gente sabe que já mostrou, diferentemente desses que eu já citei. Eu acho que seria uma zaga que se encaixaria perfeitamente Balbuena e Léo. Né? E tem esse detalhe, igual o Edmundo falou que eu discordo, muito mesmo, porque eu acho o Miranda muito fraco. O Miranda, na minha visão, além de ser lento, é um cara fraquíssimo na bola parada. Cruzamento na área. Um fundamento que o Léo já não é muito bom. Então o Vasco já sofre muitos gols de cruzamento, de bola parada, precisa de um zagueiro tipo Balbuena, que é bom nesse fundamento. Então eu assim, cara, como eu não trabalho com isso, você buscando todas essas questões aí física, eu também não vou entrar na questão de salário, porque a última vez que eu entrei, me esculacharam aqui que o dinheiro não é meu, então não vou entrar nesse ponto. Eu acho que na parte técnica eu vou falar. Fisicamente está bem? Irmão, traz de olho fechado. De olho fechado, porque é um jogador que sabe que pode entregar. E aí eu vou até citar aqui um exemplo que talvez lá no Botafogo os torcedores viveram isso também, essa crítica. Vitor Cuesta, um jogador que não vinha jogando no Internacional, já tem uma certa idade, era reserva, veio aqui com desconfiança pro Botafogo, tá aí, ó, líder do campeonato, uma zaga segura, ele e Adrielson. Então você trazer o Balbuena, irmão, por mais que não venha jogando, tá bem fisicamente, você taxativo nisso e repetitivo, é um jogador que a gente sabe que é muito bom.
É muito bom e tá numa idade boa. Então, assim, eu gosto da ideia da contratação, se chegasse no Vasco, do Balbuena. E nesse ponto, então, eu discordo do nosso ídolo Edmundo. Eu quero saber o que você acha, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto. Muito bom ser Vasco.